Ok, retornamos com o programa Tribuna Popular, falando hoje sobre o controle externo das atividades policiais, né? Nosso convidado, Dr. Cândido Honório, que é promotor de justiça. Já demos início ao primeiro bloco. Se você não assistiu o primeiro bloco, você ainda pode assistir a íntegra do programa através das reprises, né? Ou até no nosso site, programatribunapopular.com.br. Dr. Cândido Honório estava falando agora da questão das blitz, né? Eventualmente da atividade do policial mesmo, né? Daquele policial que vai para a rua, tanto do policial militar quanto do policial civil. E eu pergunto ao Dr. Cândido Honório, nosso policial amazonense, né, estão preparados para a atividade? Realmente tem o Estado lhe dá o suporte, o aparelhamento, a instrução necessária para interagir com a sociedade? Na verdade, o controle externo da atividade policial como uma atividade, uma função do Ministério Público, uma nova função do Ministério Público, ninguém estava preparado para a Constituição Cidadã. Isso é uma realidade. Então, todos nós, eu entendo que todos nós, toda a sociedade e todas as instituições estão aprendendo a lidar com essa lei, a tirar essa lei do papel. É esse o meu entendimento. Quanto mais os policiais que não têm o adequado treinamento, né? Então, nós precisamos avançar nisso. Então, para você ter uma ideia, Félix, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, só recentemente, há coisa de 3 anos, 4 anos, o Ministério Público veio regulamentar ou traçar, disciplinar a atuação do promotor de justiça no controle externo da atividade policial. A fazer esse controle. Só recentemente. Porque, na verdade, houve um avanço muito grande. Na verdade, nós recebemos uma Constituição imperfeita, né? Tanto era imperfeita que tivemos quantas emendas, hoje emenda por cima de emenda, medidas provisórias querendo regulamentar, né? Então, o dia a dia, como é o caso aí do PROCEAP, né? Ele foi amadurecendo e eu acho que não chegou ainda ao patamar desejado. Essa que é a verdade. Não, exatamente. Só fazendo uma pequena correção. A Constituição, ela imperfeita, nasceu do homem, né? Foi pelo homem. Então, ela tem suas imperfeições, mas a nossa Constituição, ela é muito avançada. Eu não sei se eu concordo com isso. Ela é muito avançada em termos de cidadania. Realmente, o apelido de Constituição Cidadã... Não é entender, tem algumas utopias, né? Eu não quero adentrar esse mérito, porque senão a gente vai desviar. Mas eu acho que há muita coisa que nós, cidadãos, verificamos que é inatingível, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo, um salário mínimo para todos aqueles benefícios que o cidadão precisa pagar, toda aquela cesta de coisas que precisa sobreviver. Não dá, né? Então, para mim, é utopia. Se fosse verificar o salário mínimo lá pelo DIEESE, seria em coisa de 3 mil reais, eu acredito. Né? Mas essa é uma outra história. Eu queria ainda, nessa linha que a gente conversou agora, já que o senhor falou aí que esteve numa situação de rua, né? Por exemplo, aquela situação em que uma blitz, por exemplo, ou até uma equipe de policial apaisana em um carro particular, manda você parar seu carro e sai do carro que nós vamos revistar. Isso é legal? Há um abuso da autoridade aí? Há um desvio da conduta da polícia nesse sentido? Bom, como cidadão, eu considero arbitrariedade. Como promotor de justiça, eu considero crime. Porque, pelo mesmo motivo que eu falei, uma blitz, para ser legal, ela tem que cumprir os requisitos do ato administrativo. Ela é um ato administrativo. É uma barreira que visa coibir algum fato, alguma coisa. Digamos, dando um exemplo. Ocorre um assalto na Eduardo Ribeiro. Um assalto a banco. E os
marginais estão fugindo de carro, um carro tal, assim, assim, assado. A publicidade que requer para que haja uma perseguição é só pelo rádio. Pelo rádio, um policial a pé, ou de moto, ou de carro, informa e pronto. Está dada a ordem para fechar, para fazer blitz nas ruas e avenidas, para evitar a saída do grupo criminoso daquela área. Certo? Uhum. Então, cumpriu o requisito, que é a publicidade. Está gravado lá no rádio. A polícia tem que tomar providência a partir do momento em que ela toma conhecimento que um crime ocorreu ou está ocorrendo. Então, veja, a publicidade seria o caso. Agora, a blitz, para ser legal, ela tem que ter motivo, tem que ter necessidade. E é isso que eu não vejo. Necessidade, conveniência, não vejo conveniência também. Oportunidade é no caso do assalto lá. Cada momento. E publicidade. Veja, não há necessidade nem de ver a documentação do veículo. Primeiro, mandar parar, abordar e mandar parar um veículo que não está cometendo nenhuma infração é constrangimento ilegal, é crime. E o Estado não pode cometer crime a pretexto de combater o crime. Certo? Uhum. Então, revistar, ver o documento ou revistar o carro, também já continua o crime. Continua o crime, é constrangimento. A primeira ação já é criminosa, o resto é só consequência. Então, veja. Torna mais crime ainda quando planta-se alguma coisa dentro do carro. Sim, aí veja que é isso que eu vou dizer. Antes disso, eu tenho que dizer o seguinte: não há necessidade de ele verificar a documentação. Por quê? Porque pelos meios cibernéticos, pela informática agora, se quiser, o carro está lá, vai ver a placa e tal, sem incomodar o cidadão. E depois já vai na certa. Outra coisa, o policial, verificando que o IPVA está atrasado, ele não tem procuração do Estado para cobrar o IPVA lá. Ele, de outra forma, se não for agente de trânsito, ele também não tem um bloco. Já seria usurpação da função pública. De função pública. E aí, veja bem, e quando ele convida ou manda o cara sair do carro e o outro vai conduzir para o parqueamento para lavrar a multa, porventura que ele tenha encontrado, quando ele faz isso, ele está conduzindo sem ordem judicial. É outra arbitrariedade. Eu pergunto ao senhor, esse seu posicionamento, eu concordo plenamente, né? Agora, tem sustentação, né, na jurisprudência, na doutrina? Como é que vê os nossos tribunais esse seu pensamento? Eu não sei como é que os tribunais vão ver isso, mas isso daí eu vou discutir. Seja como promotor de justiça, seja como cidadão, seja de qualquer jeito eu pretendo discutir isso. Eu já estou discutindo aqui com você. Né? Então, não tem... Eu estou lhe falando, porque veja, tem muitos casos dessa violência que a gente entende que é violência. O cidadão está com a família, de repente vem uma blitz policial e diz, olha, sai do carro, vamos revistar. E aí, muitas vezes, eu já tive muitos relatos dessa forma, são 15 anos de atividade, a gente vê de tudo um pouco, né? E eu já vi muitos casos em que as pessoas dizem, olha, foi plantado, eu não tinha nada no carro. Acontece. Além do que, quem começou a cometer crime foi a polícia. E veja, nunca a polícia vai conseguir provar ou tirar da minha cabeça ou da cabeça de quem quer que seja que a arma estava lá, ou a droga, ou... Não tem. Por quê? Porque a polícia já agiu, a prova foi... Mesmo que essa prova não vai ter eficácia, porque ela foi conseguida por meio ilícito. Então não vai valer nada. Então, para que fazer? Outra coisa, e se não houve o atropelamento do rapaz lá no túnel, lá no Rio de Janeiro, o filho da atriz? Sei. Então,
você vê, a polícia abordou o motorista que atropelou não, abalroou, porque ele estava no veículo também, não é? Então, houve um choque. Então, a polícia encontrou, falou com o motorista e acertou com ele. O que o Estado ganha com isso? O que o Estado ganha em facilitar, em permitir a propina? O que o Estado ganha com isso? Em apoiar fatos criminosos, pessoas que estão cometendo crime. O Estado não ganha nada, não lucra nada. Do mesmo modo, a lei seca abordou e tal. A lei seca só fez uma coisa, de pior ainda, porque já era ruim. Agora aumentou o valor da multa, quer dizer, aumentou o valor da propina. Porque o camarada mata e... Aí, rapaz, vai matar outro ali, desde que tu deixa o meu. Mas me diga uma coisa, o doutor Cândido Honório está falando do caso do filho daquela atriz que foi atropelado e faleceu, né, no túnel, acho que foi em São Paulo. E o cidadão que bateu fugiu, mas lá na frente foi pego pela polícia e recebeu uma propina. O pai do garoto foi lá, deu uma propina e foi liberado. Esse é o caso, né? Não, só não foi liberado porque era filho da atriz. Ah, tá. Aí deu confusão. Mas quando a extorsão é praticada contra o cidadão comum, aí, meu amigo, o que é? E são todos os dias. Todos os dias isso acontece. Aí eu pergunto ao senhor, o que fazer o cidadão quando se sente vítima de tais arbitrariedades? O cidadão precisa procurar o Ministério Público. O cidadão precisa ter coragem. É o primeiro caminho, o Ministério Público? E a Corregedoria, não é o caso também? Acontece, doutor, acontece o seguinte, que existe a praxis. A prática é essa, e não é todo mundo que entende. Não é todo mundo, né? Mesmo dentro do Ministério Público, eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas que não concordam comigo, sabe? Então, por quê? Porque a prática é essa. E as pessoas também, a sociedade, eles dizem o seguinte, você pode observar, quando chega no Natal e tal, os órgãos de comunicação vão nas ruas e perguntam para o cidadão parado no seu carro, o cidadão, olha, vai ter uma operação não sei o quê, Papai Noel e tal, o que o senhor acha disso, para desarmar os bandidos? Aí o cidadão, muito bom. Muito bom. Essa operação é blitz, certo? E bandido não cai em blitz. Aí o cidadão acha que aquilo é bom. Então, é difícil transpor essa barreira, doutor, sabe? Mas eu gosto de desafios. Muito bem. Agora, no seu entender, eu vejo que a lei ela é perfeita nesse ponto. O problema não está na lei, o problema está nas pessoas que operam, né? No serviço público em geral. Nos operadores do direito em geral, doutor. Em geral. Não só no serviço público. Pois é. Qual é o caminho, Porque né? tem muito advogado que não sabe também. É verdade. Mas qual é o caminho? Seria reeducar o povo, reeducar o policial, instruir o policial, melhoria de salário ou algo que o valha? Doutor, veja bem, salário, o ser humano, ele é insaciável. Sabe? E quando aquele policial entrou no serviço público, ele não entrou, não fez concurso, não fez treinamento, ele foi de livre e espontânea vontade e aquele salário lhe era suficiente. Sabe? Então, ele não foi condenado. Ele não foi condenado a ser policial. Assim como eu não fui condenado a ser promotor de justiça. Assim como os juízes não foram condenados a ser. Tá, mas tudo bem. Então, veja, conclua. O salário é importante, eu acho que eles ganham pouco, com certeza, sem dúvida. Mas não é o salário que vai fazer. Mas nós temos que entender que o Brasil teve o serviço público no Brasil, tivemos algum tempo aí de arroxo, nós temos servidores que estão com salário congelados há 10 anos, né? E isso, para mim, eu acredito que seja algo que deve levar em consideração. Não é só esse fator, obviamente, né? Já estamos chamando para o intervalo, eu queria que o senhor comentasse depois do intervalo. Tudo bem. Estamos falando sobre controle externo das atividades policiais. Vamos ao intervalo e voltamos em 1 minuto.